Muito bem, vamos lá ao nosso estudo da Palavra do Senhor. Vamos continuar estudando Gênesis, né? Nas semanas que passaram aí, na semana passada, nós vimos que o dilúvio havia começado e hoje ele vai terminar, hein? Vamos lá, Gênesis capítulo 8, vamos estudar um pouco o texto da Palavra do Senhor hoje. Em Gênesis capítulo 8, vou esperar você abrir sua Bíblia aí. E diz assim a palavra do Senhor: E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estavam com ele na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva dos céus deteve-se, e as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra. E ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, e recolheu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira do seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Até aqui. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta manhã. Pedimos ao Pai que o Senhor nos abençoe no estudo da Tua palavra. Mais uma vez te peço pelo pastor Neil, lá na cidade americana, que o Senhor abençoe, que ali, falando da Tua palavra, Senhor Deus, expondo-a, o Senhor possa tocar nos corações e almas se convertam aos Teus pés. O mesmo te peço aqui, Senhor, que se alguém, ou no templo, ou em casa, ou onde estiver assistindo, que não tem Jesus Cristo, que hoje possa, Senhor Deus, ter o seu coração tomado, Senhor Deus, pela alegria do amor de Cristo. Se alguém está longe dos teus caminhos, que possa voltar. Se alguém está desanimado, que hoje se anime com a tua palavra, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Nós começamos aqui, esse capítulo aqui da Bíblia, ele relata o término do dilúvio, né? O escoamento das águas, a libertação de Noé e sua família, e todos os animais que estavam na arca, né? Se pensarmos ao contrário, né? Era o cenário, faltou a palavra, o cenário era de desolação, né? Acabou, 150 dias, corpos ali podres, né? Enfim, plantas podres, não pense que era um cenário bonito, não era. E aqui diz a Bíblia no verso 8, e lembrou-se Deus de Noé, e todos os seres viventes, e de todo o gado estavam com ele na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram também as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva dos céus deteve-se, e as águas iam se escoando continuamente sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. Vamos lá, irmãos, aqui, lembrou-se, hein?
Pensar, irmãos, olha, quando nós damos forma ao Senhor, chama antropomorfismo. O que é isso? E a mão de Deus, Deus é espírito, ele não tem mão, né? Então, e a mão de Deus, quando tem um sentimento, eu tenho que colar aqui, porque é um nome novo para mim, eu confesso. Isso chama antropopatismo. Olha só que legal, hein? Isso é mais o pastor Ricardo, que é teólogo, que fica discutindo essas coisas aí, depois eu tenho que falar para ele ouvir, hein? Mas nós aqui, normais, é você atribuir um sentimento a Deus. Então vamos pensar que lembrou-se, nós sempre, eu peço que os irmãos meditem um pouco no sentido que nós damos, tá? Porque, lembrou que tinha se esquecido. Não é isso, irmão, não é isso. A palavra lembrou, ela vem aqui, se você pegar lá, né, não sou muito bom de hebraico, mas pelo que eu vi, a palavra lembrou, ela vem de destacar, sabe, destacar, isso é lembrou, que na verdade é a ideia de lembrar, né? O que é lembrar? A gente vai na nossa memória, vasculha lá e destaca alguma coisa, põe no alto alguma coisa. Esta é a ideia de lembrou-se, voltou sua atenção. Esta é a ideia. Nós vamos ver que isso é usado posteriormente com alguns casos. Eu vou pegar só um para vocês lembrarem. Quando Deus manda destruir Sodoma e Gomorra, olha, capítulo 19 de Gênesis, eu só anotei aqui para a gente pegar, 19 e 29, e aconteceu que destruindo Deus as cidades da Campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Então, é isso, lembrou-se, destacou, tirou. É o mesmo que ele fala de Raquel, né? Lembrou-se de Raquel e abriu a sua madre para que ela pudesse ter filhos. Sempre essa ideia é de destaque, embora exista. Por exemplo, olha, eu vou mais um exemplo agora. Salmo 25. Vamos lá para o livro de Salmos, né? E o Salmo 25. O Salmo 25, verso 7, olhe o que Davi pede. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Dá para notar? Não destaca, não ponha em evidência o meu pecado, mas ponha em evidência a tua misericórdia. Só para a gente evitar aquelas coisas que às vezes você vê aí, irmãos, olha, eu já falei para vocês, né? A internet, irmãos, ela eu que sou mais velho, que assistia filme de faroeste, tá? A internet é um filme de faroeste quando o xerife morreu. Então, ele escreve o que ele quiser, tá vendo? Deus lembrou porque tinha esquecido, irmão. Nada a ver. Nada a ver, tá? Deus não esquece de nada, irmãos, não. Ele diz que, dos teus pecados não me lembrarei. Não, vamos pensar em nós, né? Quando a gente perdoa, fala, perdoar é esquecer. Não, irmão, não esquece, está lá na memória, eu não consigo controlar isso, está lá. Eu não vou destacar isso. Ou, quando eu perdoo, eu vou fazer atendendo ao pedido de Davi, se fosse eu. Falava, não, esqueço que você me ofendeu e lembro das coisas boas que você faz de uso de misericórdia. É assim, eu não, quem for perdoar. Essa é a ideia, tá bom? Então, esse é o lembrou-se. Então, vamos lá, irmãos, Noé, lembra o que Deus falou para ele? Olha, vou mandar um dilúvio, 40 dias e 40 noites. Irmão, já está fazendo 150 dias. Peraí, 40 dias é pouco mais de um mês. 150 dias, já são 5 meses. Irmão, é muito tempo que eu já estou aqui. Então, se coloca na pele de Noé. Está lá. E no que Noé se agarrava para ter fé? Se agarrava na promessa. Olha, capítulo 6 aqui, você está no 8, é fácil, volta aí no capítulo 6 de Gênesis. Quando Deus anuncia o dilúvio, no verso 17, ele diz assim, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo
como Noé, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Então, ele tinha uma promessa. Mas, irmãos, vamos pensar. É fácil a gente ler agora, milênios depois. Irmãos, o dilúvio foi uma catástrofe, irmãos. Não pensa que as águas foram enchendo, assim, sabe, tipo, vou brincar com vocês já, mais antigo aí, hein? Agora já é antigo, hein? Do Titanic, lembra que vai enchendo, assim, não. Não, era uma bagunça, era muita água, irmão, era água subindo, daqui a pouco nós vamos falar de algumas teorias, era água explodindo para cima e água chovendo. Então, e a arca, irmãos, pensa que ela está assim, nivelada. Irmãos, lembra que o pastor Neil já nos explicou? A arca não era um barco. A arca não era um barco, era algo feito para flutuar, não era navegável. Não era isso. Então, irmãos, aquele negócio devia ir para lá, ir para cá. E olha que não tinha Dramin naquela época, hein? O pessoal devia passar mal doidado lá, hein? Porque, você que já foi em cruzeiro aí, eu nunca fui. Mas, cruzeiro aí você balança demais aí. Então, pensa, era essa loucura que mais, aquelas águas ameaçadoras, porque você imagina. Tá todo mundo ali, na arca. Irmão, cada vez que bate uma onda mais forte, e olha, a gente está vendo aí, me ajudem aí vocês aí, né? Aquela moça lá que estava surfando, era 50 metros de onda, era isso, não era, pessoal? Era, sei lá, era uma onda enorme, eu acho que era 50, hein? Mas eu não sei, eu só vi aí as notícias. Aí. Mas imaginem ondas, irmãos, enormes, de metros, de centenas, vindo sobre a água. Então, cada vez que batia, irmãos, era aquela história, eu vou brincar, hein? Por mais fé que a gente tenha, será que esse negócio vai aguentar? Irmão, não tem jeito, quando você tem situações de ameaça, você pensa, você confia em Deus, mas a gente é fraco. Noé, irmãos, era um homem, sujeito às mesmas paixões que nós. Então, eu imagino que quando as águas batiam, e aquela madeira fazia, e devia entrar assim um pouquinho de água, porque não sei como é que põe, ele tinha uma vedação de betume, né, de piche, mas eu não sei, talvez fosse bem impermeabilizado, mas batia aquela água. Irmãos, ele assustava, hein? Eu quero fazer uma aplicação para a gente. Muitas vezes, irmãos, nós temos águas ameaçadoras ao nosso redor. Doenças, relacionamentos, culpa. A gente tem que sempre lembrar da promessa de Jesus. Se nós não lembrarmos, nós vamos sucumbir. Não sucumba. Lembra que Jesus falou que Ele preparou um lugar para nos levar. Irmãos, vai acontecer isso. Ele vai nos levar. Nós temos que pensar que hoje, neste mundo, está ruim. Irmãos, nós estamos numa arca. Nós estamos numa arca. Porque o mundo, ao nosso redor e até pertíssimo de nós, está aí, chacoalhando. É assim que é a vida, e é assim que foi a vida mesmo. Então, a única coisa que nós temos lá, pensa, Noé, ele podia olhar para a madeira, vou brincar, vou na minha novela aqui. Vou na minha novela, hein? A mulher de Noé, coitada, vou colocar ela lá, vai. Noé, você pregou bem essas tábuas aí, Noé. Porque, não é, esse negócio era pior do que a gente pensava, não é? Não, fica tranquila. Aí, de repente, ela vê a umidade no piche. Não é, esse piche vai aguentar? Porque, olha, é normal, a gente que não trabalhou, a gente pergunta. Eu falo que foi a mulher, porque se fosse Noé, ele ia falar, não, eu fiz e eu vou me colocar aqui na minha novela no lugar de Noé. Mulher, é melhor você confiar em Deus do que na minha arca. Porque de vez em quando eu faço as coisas lá em casa, né, e dá uns pipocos lá errado, lá estoura, você fez direito? Eu falo, eu fiz, mas é bom a gente confiar em Deus, porque, né, vê aí, é melhor desligar o disjuntor, porque eu fiz, mas de repente, né, não foi exatamente, a gente é falho. Então, eu só queria se você está
num dilúvio de problemas, confie em Deus. As águas ameaçadoras também estão debaixo do controle de Deus, como eu li no Salmo 18, na abertura do culto, tá bom? Vamos pensar, como é que estava aqui, irmãos, essas águas aqui? Você ouviu falar de Pangeia, né? Pangeia, irmãos, é um supercontinente que todos concordam que existiu. Ele existiu, esse supercontinente, a Terra como se fosse uma massa só, e depois ela dividiu, né? Quando você pega o Brasil aí com a América do Sul, perdão, com a África, você vai ver que eles vão se encaixando. Então, é como se dividisse. Então, os cientistas, eles creem que houve um problema de, como é que eles falam? Processo gradual de placas tectônicas, né? Eles vão quebrando e, segundo eles, milhões de anos se passaram. A gente não acredita nisso. Quando o pastor Neil fala que nós somos crentes criacionistas de terra jovem, irmão, o que significa? Significa que toda essa história de milhões e milhões de anos a gente não acredita. É só isso. Se você acredita, não tem problema. Não tem problema. Tá? Não tem, irmão, porque a gente não tem como provar isso. Né? Eu só quero te dizer o seguinte. Cuidado hoje, a deusa chamada ciência, ela é uma deusa, né? Ela tem por trás dela dinheiro. Ela tem por trás dela dinheiro. Para você ter uma ideia, os suplementos nos Estados Unidos, não é aqui no Brasil, os suplementos, quando foram colocar os suplementos desses de vitamina na qualidade de remédio, houve um lobby lá e disseram, não, remédio não, porque remédio tem mais controle. Então a gente toma um monte de coisas que não são remédio. A farmácia está cheia de coisas que não são remédio. Remédio é aquilo que foi provado que cura. É um negócio que te ajuda. Né? De vez em quando você ouve aqui, né? Aquela vitamina C que borbulha lá, né? Fala, pastor, aquilo faz bem? Eu não sei, isso que é gostoso. Então é fácil acreditar naquilo, né? Agora, pastor, chá de boldo faz bem para o fígado. Não, eu prefiro tomar o vitamina C. Sabor laranja, parece uma Fanta feita na hora, né? Então, só pense nisso. Então, houve também um homem, e aí foi recente, ele morreu o ano passado, ele morreu no começo desse ano, o Walter Brown. Em 1980, ele propôs a teoria das hidroplacas. Segundo ele, e bem forte com o relato bíblico, hein? Havia um mar subterrâneo. E quando veio o dilúvio, isso explode. Por isso que o abismo solta as águas. E aí acontece a Pangeia se divide aí. Pastor, quem está certo, irmãos? Tenha certeza, a Bíblia está certa. Mas vamos lá, vamos pensar. A Bíblia está certa, irmão. Como? Eu não sei exatamente como. Eu não tenho essa habilidade científica. Eu não tenho. A única coisa que eu sei dos cientistas é que a cada século muda alguma teoria. O que era certo até determinado século, daqui a pouco ele não é mais certo. Então, eu prefiro ficar com a Bíblia, que é a mesma, desde que ela foi escrita. Tá bom? Mas vamos lá, verso 4 e 5 aqui, do Gênesis 8. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Irmãos, vamos pensar aqui, ó. Ararat é uma cadeia de montanhas, a gente sabe exatamente onde é que fica, né? Uma cadeia de montanha que ficava na antiga Armênia. E hoje faz parte da Turquia, mas ainda Ararat é o símbolo da Armênia. Você tem uma ideia. Porque na Armênia até tem a primeira igreja cristã que é registrada na história. Tá? A igreja mais antiga do mundo está lá. Então, é por aquele lado ali que vem as montanhas de Ararat. E o que nós vamos saber é o seguinte, lembra, vamos imaginar, vamos entrar na novela, a arca está fechada. Ele não está vendo nada. Está só aquele negócio lá. De repente, irmão, a arca encalha.
Ele não viu a terra, ele só sentiu que a arca encalhou. Mas, irmãos, isso já era, se você pegar aqui, ó, no 10º mês. Irmãos, era 40 dias e 40 noites, era 1 mês e 10 dias. Já estamos aqui há quase 1 ano. 1 ano. Qual a conclusão que a gente tem? Se Noé ou alguém da arca sofria de depressão, foi curado. Porque, irmão, de 40 dias para 10 meses é muito tempo, irmão. Haja ansiedade nisso. Que é isso? Então, olha, pensa bem, irmão, dá para ter filho, dá para estar amamentando o filho já com 1 mêsinho, ele está lá ainda. Então, era bem difícil. Ele navegou, né, desse jeito, né, acaba navegando, né, ficando lá, e ele sentiu parar, e eu acho que tinha alguma janela, porque ele abre para soltar o corpo, que nós vamos ver agora. Então, ele pega e fala, bom, paramos em algum lugar. Só que em volta, abre a janelinha lá, só água. Parece escotilha de navio, só água. E aí, no verso 6 e 7, e aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Irmãos, então, 10 meses, ele para. Depois que a arca para, ele espera 40 dias ainda. Olha a cronologia desse negócio. A arca parou. Falei, olha, esquece na minha visão aqui, ansiedade ele não tem como ter, porque homem paciente. Eu estou aqui, né? Se escutar, eu vou falar, abre a janela rápido para eu ver. Não, espera 40 dias. Então, olha, minhas irmãs, fiquem calmas com seus maridos. Está vendo como não era calmo? 40 dias. Então, quando ele fala, vou consertar e demora 40 dias, está no prazo de Noé. Fica de boa. Sem ficar muito bravo. Aí, o que ele faz? Ele abre a janela e diz a Bíblia aqui, no verso 7, né? Que ele soltou um corvo, que saiu indo e voltando até que as águas se secaram. Irmãos, o corvo, ele é um animal muito domesticável, aliás, é um dos pássaros mais inteligentes que existe. E o corvo, ele não voa, ele voa em linha reta, e ele vai para o lugar onde tem a terra mais próxima, porque ele não é um pássaro que voa dá grandes voos, assim como aqueles patos canadenses, tal, não, ele vai devagar. E aqui, indo e voltando, em algumas traduções, vai estar escrito assim, que ele ficou dando voltas. Talvez se você tem uma NVI ou uma NVT, deve estar dando voltas. A ideia, indo e voltando, é dando voltas, ou seja, não achou água. Então, ele vai, volta, então, a gente não sabe quantos dias, mas talvez ele estava lá, ele sai, talvez ele comesse algum corpo boiando lá, porque o corvo se alimenta de carniça, e voltava. Então, não tinha terra. Até que a terra estava seca, porque daí ele vai e não volta. Os marinheiros usavam corvos mesmo, claro que depois do dilúvio, a gente não sabe, na época do dilúvio não tinha história, né? Porque a história acabou, não sei como é que é, mas depois eles usavam corvos mesmo, levavam corvos para isso, porque se o corvo vai e não volta, é porque tem terra próxima. Essa é a ideia, e ele vai na linha onde tem terra, pelo instinto dele. Então fala, bom, se o corvo foi para lá e não voltou, tem terra para lá. Então, esta era a ideia. Então, Noé falou, bom, está aqui, o corvo não voltou. Já tem terra seca em algum lugar. Só que o que ele faz? Verso 8. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé. E voltou ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, tomou-a e recolheu-a consigo na arca. O corvo foi mais longe do que a pomba. Ou ele deve ter encontrado algum corpo já na terra e ele ficou comendo, na minha ideia. Porque a pomba não come essa carniça. Então, e ela também tem voos curtos, pode ver aí, a gente vê os pombos aí normalmente. Ela vai e volta. Noé recolhe e, bom, fica ali. Vamos lá. Noé esperou. Quer ver, olha. Verso 10.
e esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E aqui eu quero parar com você, hoje eu estou pensando nas palavras, irmãos, na palavra esperar. Irmãos, esperar na nossa língua, ela vem, ela dá origem, da mesma raiz, aliás, de esperança. Porque para eu ter esperança, eu espero. Olha, espero, esperança. Essa é a ideia de esperança. Então, quando você realiza, já não é mais esperança. Ah, pastor, eu tenho esperança de casar. Não, já sou casado. Acabou essa esperança, para mim. Né? Eu tenho esperança de Cristo vir, porque eu estou esperando. Olha que interessante. Só que, para o hebraico, a palavra esperar, sabe qual é a ideia que eles têm? Ela tem a raiz de esticar. Sabe, essa é a ideia, gostei dessa ideia de esperança. Estica mais um pouco. Como aquela mulher que está ali para dar à luz, e ela diz, chegou a hora, e o obstetra lá, ele fala, vamos esperar mais um dia. Qual é a ideia? Vamos esticar o tempo. Esta é a ideia. Esticar o tempo, esticar a expectativa. E eu volto num tempo de angústia que estamos, tudo rápido. Não queremos esperar nada. Ontem, eu tive que sair para ir no mercado, e eu vi que o antigo espírito de Natal não tem. As pessoas estão com pressa. Tratam mal. Eu conversei ontem com a caixa do mercado, e aí perguntei, como é que é? O povo te trata bem? Ela, não, nessa época eles ficam mais nervosos e agressivos. Eu falei, pensei, hein? Não tinha nenhum membro de Vila São José lá. Porque você não vai ficar dando bronca na caixa do supermercado. Porque, irmão, não tem lógica. Você vir aqui, falar toda essa bonitinha e brigar com a mulher lá. Ou com o homem, sei lá, no meu caso era a mulher. Mas já pensou depois se ela vem assistir e tá você cantando aqui no coral, ela, bonitão, bonitona, você é aquela que vai lá e faz aquele, vou usar a gíria aqui, faz aquele barraco lá, porque atrasou, porque uma pessoa passou na frente, e agora vem cantar a paz de Jesus aqui? Tomate-lhe você. Então, olha, nós temos que pensar em esticar. Estique a sua esperança. Faça esse exercício. Nós estamos sendo treinados para sermos um povo sem esperança. Rápido. Tem que ser rápido. Eu vi uma propaganda esses dias interessante. Agora vai ter novelas de capítulo de 3 minutos. Claro. Um povo sem esperança. Cada capítulo tem 3 minutos. Todo mundo vai querer assistir, ou pelo menos a maioria das pessoas, porque não quer nada que passe de alguns minutos. Não estica. Nós estamos perdendo a elasticidade da nossa paciência. Leia com vagar a cronologia do dilúvio, para você ver como Noé tinha uma esperança elástica. Ele esticava a esperança. E eu te convido a você esticar a sua paciência, esticar a sua esperança. Essa rapidez vai nos deixar ansiosos, depressivos e o pior, algumas pessoas chegam a tirar sua própria vida porque não conseguem esticar mais. E se você tem algum gatilho de suicídio, você tem que procurar ajuda para que alguém te mostre como esticar a esperança. Mas se você tem Cristo, você já tem uma esperança esticada. Estique a sua esperança. Vamos lá, versos 10 e 11. E esperou, olha aí, esticou o tempo ainda 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde. Então, pelo texto, a ideia é que ele mandou de manhã e ela demorou para voltar.
Então, como ela não voa muito longe, ela achou uma terra perto e ela ficou comendo alguma coisinha lá. Talvez um brotinho. Quando fala aqui, irmãos, uma folha de oliveira, não, oliveira é a árvore da azeitona, né? Não pensa numa folha, irmão, eu estou pensando numa folhinha assim, que ela pegou e estava no bico dela, um pedacinho que sobrou lá, né? Porque pomba não tem dente, não escova dente, né? Então estava lá, ele falou, isso aqui é uma folha de oliveira, eu acho que era isso. E diz assim, ó, e voltou ele à tarde, verso 11, eis arrancado uma folha de oliveira no seu bico, conheceu Noé, ou soube Noé, ou entendeu Noé, que as águas tinham minguado de sobre a terra. Olha lá. Irmãos, o que ele faz? Ele espera, verso 10. Verso 12. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou a ele. Olha, uma olhada, quando nós estamos nos problemas, irmãos, às vezes Deus não vai mandar uma azeitona, um azeite para você, talvez Ele mande um pedacinho de folha de oliveira. Irmãos, sabe nós temos um ditado no Brasil, né? Para o bom entendedor, pingo no i é letra. Nós temos esse ditado. Irmãos, para alguém que confia em Deus, um pedacinho de folha de oliveira estica a nossa esperança. Então, olha ao redor, talvez alguma coisa que tenha acontecido na sua vida, boa ou ruim, seja uma folha de oliveira, sabe, uma folha de oliveira. Recentemente, veio um homem aqui, uma pessoa, visitar a igreja, e ela já passou nessa igreja muitos anos atrás, décadas, e veio à frente, depois ela não conseguiu, ela está hoje numa situação terrível. E aí ela disse assim para mim, hoje eu estou mudando. Ele não voltou mais, mas sabe o que eu vi ali? Ele falou, eu vi uma folhinha de oliveira. Para ele, estava bom. E eu ainda tenho fé que ele ainda vai sair do dilúvio que ele está sofrendo. Então, talvez você esteja nisso. Pega uma folha de oliveira, talvez, irmão, seja uma palavra que você ouviu, uma música que você ouviu, um acontecimento da sua casa, não sei, mas se Deus está te mandando um pedaço de folha de oliveira, é porque há esperança. E Noé nos ensina mais uma coisa aqui. Ainda esticou 7 dias. Irmãos, Noé, pastor, esse homem era muito paciente. Não, irmão. Ele demorou quanto tempo para construir a arca? 100 anos, irmão, fica tranquilo. Ele mediu o tempo diferente da gente. Eu acho que ele não fica vendo aqueles reels lá, shorts, não. Acho que ele só queria ver vídeo comprido, não é igual a gente. Essas novelas de 3 minutos para ele não serve. Ele não queria isso. Sabe, eu acho que ele seria um ouvinte da pregação de Paulo, que até o homem caiu do telhado lá, o Eutico, né, caiu do 3º andar lá. Então, eu acho que ele é daquele jeito, esticava. Ele ainda espera outros 7 dias aqui no verso 12. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Bom, então vamos lá. Primeiro mês, a pomba saiu, ele tira, espera 7 dias. Depois ele pega e tira a cobertura e viu que a terra está... Aí ele vê, fala, que legal, a terra está enxuta. Ele sai, irmãos, dá uma olhada, verso 14. E no segundo mês, irmãos, se no primeiro mês ele tirou a cobertura, ele espera mais um mês ainda. Olha, irmãos, vamos brincar aqui, né? As irmãs estão aqui, né? Pobre da mulher dele, né? Pensou? Com um certo fogão. Irmão, se a arca for 100 anos, pelo menos uns 5 para consertar o fogão. E você deve ter casado com algum Noé, hein? Porque lá em casa tem um Noé, que de vez em quando faz isso. Demora uns 5 anos para consertar as coisas. Então deve ter um Noé por aí, lá em casa tem um Noé lá.
Você está rindo, Bruna? Se prepara, você vai ganhar o Noé também, porque faz parte dos homens seguirem esse exemplo magnífico do nosso herói Noé. Nós vamos esperar lá para montar a coisa. Porque ele espera mais um mês, irmão, não é possível. Todo mundo querendo sair da arca. Você já imaginou, irmãos? Aquele negócio fechado, 150 dias, cheio de bicho, fazendo sujeira, suando. Dá uma olhada. Pensa que tinha chuveirinho da Shopee? Não tinha. Irmãos, era aquele negócio lá. Vamos abrir, não é? Calma, mulher. Eu não vou fazer nada sem Deus mandar. Não estou brincando com a mulher dele, porque a Bíblia não diz nada dela, né? Muito pelo contrário, deve ser uma muito paciente. Mas no verso 14, no segundo mês, aos 27 do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, sai da arca, eu não vou chegar até ali. Eu só vou imaginar quando Noé abre e olha. A semana que vem, na próxima vez que eu pregar, eu vou falar sobre Noé saindo da arca. Mas por enquanto, eu vou me concentrar aqui para terminar, que meu tempo terminou também. No verso 13, aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, ele esperou mais um mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Irmãos, quando ele olha, você já imaginou o que ele viu? Irmãos, não tinha árvore grande. Irmãos, tinha um monte de bicho morto, apodrecendo. Noé viu a desolação que o pecado causou. Feliz por estar salvo? Sim, mas agora ele tinha um mundo morto, podre e fedido. É isso que ele olhou lá fora. Quando nós temos, irmão, uma nova vida, nós temos que pensar que é um novo desafio. Olha, vou brincar com o nosso casal aqui de namoração. Casando, irmãos. Você fala, pastor, vou casar, é um sonho. Então, só que no dia seguinte é um novo desafio. Toda nova vida é um novo desafio. Se você lembrar, quando você se converteu, era uma nova vida. Talvez você não se adaptou mais àquele mundo antigo que você vivia. Talvez você queria tirar e colocar, falar, olha, se eu tivesse a arca, eu queria ter trazido o meu vizinho, eu queria ter trazido mais pessoas aqui. É sempre um desafio. Irmãos, a nossa vida é vencer desafios. Quando você muda para uma empresa nova, né, fica todo feliz, agora tenho um emprego novo, vou ter um salário maior, em compensação, você terá maiores desafios. É sempre assim. Você vai trocar de empresa, vai ficar aí alguns meses até se adaptar na empresa, por mais que você saiba. Vai ter que pegar o jeito da coisa, porque a realidade é diferente. Quando você muda de emprego, você que já mudou aí algumas vezes, já sabe que é assim. É um novo mundo. Noé agora, irmãos, Deus tinha dado para ele todos esses 150 dias. Eu fico imaginando que num desses dias ele deve ter pensado, o que eu vou encontrar quando sair dessa arca? Nem sempre a nova vida que Deus nos põe é bonita, porque tem um mundo sujo aí fora. O que nós temos que fazer é lembrar da esperança, porque nós vamos ver na próxima aula que Deus coloca o arco-íris no céu, né, um sinal de que isso nunca mais ia acontecer, porque foi muito feio. Eu acho que isso aconteceu porque quando Noé olha, ele deve ter medo que isso acontecer de novo. É muito ruim. Deus falou, não vai acontecer. Nós sabemos que isso não vai acontecer de novo. E sabemos que Cristo virá. Estica a sua esperança. Sai dessas águas ameaçadoras do dilúvio e olhe para Cristo. Ele nos dá esperança. Estica um pouco mais ela. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Te peço que nos abençoe, Senhor. Obrigado pelas aulas deste ano. Nós agradecemos, Pai, por elas. Pedimos que nos abençoe agora, a última deste ano, que o Senhor nos abençoe a noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Antes de terminar a nossa transmissão, olha, nos próximos domingos nós não teremos mais divisão de aulas. Então o culto será
9 horas normalmente, só que nós faremos o culto, depois vamos cantar, normal, depois estudar a palavra e vamos para casa, só que não terá divisão de salas mais até no mês de janeiro, tá? Então, só em fevereiro que a gente volta, tá bom? Mas estamos aqui normalmente. Hoje à noite nós teremos um outro pregador, 6h30. Espero você aqui, tá bom? Deus abençoe, vamos para as classes nós, vocês, estamos terminando a transmissão, até à noite, se Deus quiser.